Aliás e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês debates sobre os temas do momento, análise sobre os fatos importantes que impactaram a vida dos gaúchos e dos brasileiros. Sempre no ar a partir das 22h30 nos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais, no live stream do Facebook e do YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem. No Facebook a mensagem vai passar embaixo aqui da tela. No WhatsApp nós vamos lê-la aqui no nosso tablet. Então não deixe de participar, a sua interatividade é muito importante. Muito bem, qual é o tamanho do custo do Brasil e do Rio Grande do Sul? O Estado brasileiro, ele cabe dentro do seu próprio orçamento? Essa é uma questão de muito tempo e tem se gerado uma série de debates a respeito de como lidar com os problemas correntes relacionados a financiamento de todas as áreas em que o Estado atua. Hoje, o Congresso Nacional votou uma suplementação orçamentária de, atenção, senhores telespectadores, 250 bilhões de reais. Porque o governo não tinha recurso suficiente para pagar aquilo que já estava estabelecido no orçamento. Então ele precisou de uma verba autorizada por parte dos legisladores. Senão ele estaria incorrendo em crime de responsabilidade fiscal. Não é a primeira vez. Isso é frequente. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal virou uma colcha de gatos. Tanto é assim que agora nós temos metas de déficit. A ideia de uma meta fiscal era ser superavitária, mas não, se produziram déficits contínuos e correntes e eles nunca foram resolvidos nos últimos anos. Muito pelo contrário. Agora que se busca algum tipo de equilíbrio, com medidas como, por exemplo, a PEC do teto de gastos e, mais recentemente, a reforma da Previdência, que continua tramitando dentro do Congresso Nacional e que possivelmente vai ser aprovada apenas lá na segunda parte do ano. Para falar sobre essas questões, nós convidamos duas pessoas que são da área. O economista e assessor econômico na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Felipe Rosa, e o coordenador do Students for Liberty Brasil e presidente do Instituto Atlantos, Gustavo Fernandes. Nós também convidamos economistas de esquerda, mas eles acabaram não vindo ao programa nesta oportunidade. Acontece. De qualquer modo, o espaço está sempre à disposição e nós ressaltamos a importância do bom debate. Aliás, eu gostaria de agradecer aqui no programa a todos os que mandaram mensagens na edição de ontem do Cruzando, que falou sobre as matérias do site Intercept Brasil, sobre Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. Nós tivemos centenas de manifestações no Facebook e outras tantas no WhatsApp. Infelizmente não foi possível ler tudo. Uma coisinha ainda sobre este tema que eu acho que é importante trazer. O Intercept ainda não publicou o material que recebeu. Ele fez um relato e publicou o relato. O Brasil precisa do conteúdo integral para que fique claro exatamente o grau de responsabilidade dos agentes que estão sendo acusados. E se, de fato, aquilo que foi publicado corresponde à verdade. Eu disse ontem aqui no programa, denúncias parceladas, elas tendem a ser mais publicitárias do que necessariamente efetivas. Vide o caso Neymar, que começou com acusação, depois passou para o print de um frame de um vídeo, até que se descobriu que o vídeo, na realidade, mostrava o inverso. O Neymar estava sendo agredido e não era o agressor. E será que nesse caso é assim também? É uma dúvida que paira no ar. Assim como a necessidade de investigação, porque um hacker invadiu o celular de um juiz federal e de procuradores da maior operação de investigação de corrupção da história do país. E isso é muito grave. Se autoridades constituídas estão sob este tipo de ameaça, o que dirá de nós, meros mortais? Então, o Intercept Brasil tem o dever jornalístico de publicar tudo. O senhor Glenn Greenwald, num tweet de hoje de tarde, chegou a mencionar que não, que eles estavam aguardando porque era necessário fazer um bom trabalho jornalístico. Já não é bom trabalho jornalístico fazer um crediário de acusações. É necessário
exteriorizar absolutamente tudo a que se teve acesso para que o debate público se encarregue de determinar a culpabilidade política dos que estão envolvidos nesse caso. Muito bem. Senhores, muito bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje. Vamos falar sobre orçamento, que é um tema complexo. E o governo Bolsonaro conseguiu uma vitória contundente hoje no Congresso. Uma aprovação que, devo dizer, eu até não esperava. Achei que ia ser mais difícil de ser obtida, porque, vamos lá, né? Nas últimas semanas, começou-se a dar um norte para o governo em termos de ações, mas é notória a capacidade dessa administração de produzir confusões autogeradas. E isso, na minha avaliação, é a maior ameaça que se impõe ao governo, porque o grupo de parlamentares de oposição são 133, é muito pouco. Eles não são capazes de impedir, por exemplo, nem mesmo a reforma da Previdência. De modo que o governo precisa articular dentro do seu próprio grupo e convencer aqueles que não estão necessariamente ali, mas que não estão na oposição. E agora parece que conseguiu, inclusive com votos da oposição, né? Como é que vocês avaliam esse momento e como é que vocês analisam este pacote de recursos que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Felipe, eu começo por ti. Boa noite. Bom, primeiro boa noite, né? Boa noite, Gustavo, todo mundo, o pessoal que está em casa. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é por que chegamos nisso, né? O que ocorre que faz com que o governo precise de suplementações orçamentárias para poder pagar a despesa corrente, por exemplo, né? É um debate bastante interessante. O governo conseguiu finalmente articular com o tal centrão, né? É uma dificuldade imensa do governo atual, que é de articular com o tal centrão, porque de fato é algo problemático, não é fácil você articular. Eu sempre gosto de brincar que é uma grande torre de Babel o Congresso Nacional, né? Você tem 503 deputados de 26 estados da federação, com uma série de demandas específicas, com núcleos específicos. O Brasil quase vive um parlamentarismo nesse sentido. Isso é claro que dificulta qualquer articulação de governo. Quando você soma a esse tipo de cenário um cara que nunca governou, com boa parte do seu primeiro escalão, que também nunca governou e também tão pouco fez a articulação política desse calibre, você começa a entender a dificuldade que é fazer articulação política. Principalmente com esse tal grupo aí que é bastante fisiologista, que tem uma certa dificuldade de entender demandas, que não entende suplementações nesse sentido. Economicamente falando, esse é um assunto um pouco árido, para não dizer bastante. Então, assim, há muitos componentes nessa brincadeira que faz com que a vitória, de fato, de hoje seja relevante, seja grande. O porquê que nós chegamos nisso, né? Como a gente enxerga isso? Primeiro, o primeiro ponto é melhor aprovar do que não aprovar. Esse é o primeiro ponto. Assim. Do contrário, a gente ia ter dificuldade de manter o orçamento para despesa corrente básica. O que é isso? A gente está falando de Pronaf. O que é despesa corrente? O que é despesa corrente, né? Para o público de casa entender, basicamente. Despesa corrente é como na sua família, né? Na casa da dona de casa lá. A conta de luz, o supermercado, a conta de água, o aluguel. São despesas correntes, ou seja, que é como a correnteza de um rio, né? Vai passar. Mês após mês você vai ver uma correnteza do rio passando. Vem daí o conceito de corrente, né, em economia falando, propriamente dito. Então, assim, a despesa corrente, você vai sempre ser confrontado por ela de novo. Mês após mês você vai ser confrontado. A conta de luz chega, a conta de água chega mês após mês. Essa despesa corrente o governo também tem. Por óbvio, o governo tem contas inúmeras a pagar, vários problemas de logística para pagar, e folha salarial, por exemplo, e programas sociais, e programas de financiamento do setor público, como o Pronaf, por exemplo, que é um programa que financia a agricultura familiar, que é fundamental. Plano Safra. Plano Safra, por exemplo. Então, há uma série de elementos dentro do governo federal que são de despesa corrente. A lei de responsabilidade fiscal veda que você emita dívida, ou seja, que você não se utilize de recursos próprios para financiar esse tipo de despesa. E era esse o problema que o governo federal atual estava confrontado. Né? Ao menos que tenha uma autorização do Congresso. Perfeito, que foi o que acabou de correr. A gente conseguiu fazer uma suplementação orçamentária, ou seja, uma composição de um novo orçamento, ou seja, que você libera 200 e alguma coisa, bilhões, né? Não é pouco dinheiro, para que o governo, então, utilize para esse tipo de coisa, para que não falte. Então essa é a primeira ideia. E isso é bem diferente de pedalada, tá? Isso também é bem importante dizer, porque isso vem me incomodando desde que surgiu isso, depois a gente tem que retomar esse debate. Depois falamos sobre depois falamos sobre isso. Mas o fato é
Importante que sim, esse tipo de coisa seja aprovada, para que a gente consiga manter o governo funcionando, e as pessoas sim necessitam disso, no primeiro momento, no curto prazo. E segundo ponto, importante que o governo tenha conseguido finalmente articular, porque a reunião da semana passada foi horrível em termos de desarticulação. Então, importante que o governo tenha conseguido passar, acho que o Gustavo talvez concorde, porque isso é fundamental para que a gente consiga manter o governo saudável politicamente falando, que é fundamental para você dar estabilidade, confiança. A economia vive muito de confiança, isso é fundamental. Gustavo Fernandes, é um prazer recebê-lo aqui no programa, boa noite. Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer ao Felipe pela presença e os telespectadores pela audiência, né? Primeiro eu gostaria de fazer uma alfinetada, te comentei que eu faria, não poderia deixar passar, que era evidente que o pessoal da esquerda não ia vir debater o orçamento. O orçamento é a consubstanciação da escassez, tá? Consubstanciação contábil da escassez. E escassez é uma coisa que tu não consegue fazer esse pessoal ouvir muitas vezes. Por isso também eu acho que é uma vitória do governo. Porque o governo conseguiu fazer com pessoas que em tese não entendem isso, conseguiu sensibilizar essas pessoas para que olhassem para o que era melhor para o país. E nisso eu inclusive parabenizo quem discorda da gente. Porque mudou a tônica do debate para uma questão mais racional e quem votou a favor de manter um Brasil saudável, ainda que eu discorde de muitas das opiniões deles. Dito isso, acho que foi bom que o governo aprovou, concordo com o Felipe em gênero, número e grau, porém não podemos esquecer, né, olvidar, de que isso um dia vai voltar. Né? Essa suplementação orçamentária é dívida para o futuro. O Brasil, no futuro, vai ter que lidar com isso. Isso é importante. Você tocasse num bom aspecto. Quer dizer, de onde vem esses 250 bilhões? Claro, bem, autorizei, tá, pode aí gastar mais 250 bilhões. Mas de onde é que... Mas levaram esse dinheiro em malas pretas para dentro do Palácio do Planalto para que ele pudesse distribuir, tipo o Silvio Santos com um aviãozinho, assim, para quem precisa? Porque parece até que tem uma gaveta mágica em algum lugar lá do governo onde surge dinheiro, assim, brota dinheiro. Eu gostaria de ter acesso a essa gaveta. Se chama Banco Central, essa gaveta. Banco Central e políticas de emissão de dívida, né? Então é bem isso que o Felipe estava comentando. O Brasil se endividou um pouco mais para pagar... Contratou uma dívida, portanto. O Brasil foi no banco entre aspas, né, que seria nós mesmos, os pagadores de impostos, o eterno banco do governo, pegar um pouquinho mais de dinheiro para fazer as coisas que precisa fazer hoje em dia, na promessa de no futuro devolver com um acréscimo de juros para quem se aventurou em investir no Brasil. Tá? De qualquer maneira, eu preciso terminar essa questão que é importante. Bem. O governo fez uma vitória extra de articular com o Centrão, que é o que o Felipe trouxe. O governo conseguiu harmonizar interesses infinitos que existem lá dentro e que normalmente usam esse tipo de momento para fazer pressão política, nós conhecemos isso muito bem, né, Felipe? Conseguiu negociar com os caras, falando, não, tudo bem, eu entendo que vocês têm essas pautas, mas nesse momento nós precisamos focar em algo maior. Então, acho que é um começo de organização e de articulação interessante. Como o Felipe falou, é uma equipe que não está acostumada com esse jogo, que por um lado é bom, que não está com alguns vícios desse jogo, que nós conhecemos bem, mas por outro é problemático, porque esse tipo de operação fica muito difícil de fazer. Então, acho que começa agora a engrenar uma questão importante, que é a capacidade do governo de compor. Dito isso, está na hora de começar a compor para além de suplementação orçamentária, cortar gasto e diminuir despesa corrente para o futuro, para que não precise fazer esse tipo de manobra de novo. E aí entram questões como a reforma da Previdência, outras coisas que tem que vir aí. A principal das despesas correntes hoje no Brasil é a reforma da Previdência. Com certeza. Todo mês o governo é confrontado com isso. Né? Eu não gostaria de entrar ainda em reforma da Previdência. Calma lá, né? Eu gostaria de destrinchar o tema da questão da suplementação orçamentária, porque o Felipe tocou num ponto inicial e agora eu gostaria de explicar ele, que é o das pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais que foram um crime praticado pelo governo Dilma Rousseff e que foi a base jurídica, a base técnica de um processo que ele é, em parte, político e em parte jurídico. Havia a condição política e havia a desculpa jurídica. Se não há condição política, a questão jurídica nunca é tratada. A questão jurídica é só levada em consideração se há o clima político. Então é um processo político e jurídico. Vários presidentes já cometeram um crime de responsabilidade ao longo do tempo. A Dilma Rousseff, um ano antes, inclusive. A Dilma Rousseff, um ano antes.
já tinha cometido crime de responsabilidade, mas foi pichado apenas em 2016. Tanto que o Eduardo Cunha, quando aceitou o processo de impeachment, ele disse, não, só vale as pedaladas fiscais deste ano, as do ano passado, dos outros não valem. Já havia sido cometido crimes anteriores. Né? Então, só para explicar o conceito do processo de impeachment. E rapidamente, o que é, para linguajar popular, o que é uma pedalada fiscal. Imagina que você tem R$2.000 de verba, para comprar comida por mês. Você dá para seu empregado, você dá R$2.000 para ele comprar comida. E lá no último dia ele descobre que sobrou só R$50 para pagar. E a tua despesa final era de 200. A tua despesa para tu pagar o valor que no último dia era de R$200, mas tu só tinha 50. Então o empregado vai lá, tira R$200 do bolso, complementa, paga a conta e daí o patrão come. Imaginem esse cenário onde o governo tem na empregada a Caixa Econômica Federal. É isso. E daí ele não vai, ao invés de ele pega a dívida da pessoa e não paga a dívida que ele tem para com a pessoa. Ele vai empurrando. E foi o que a Dilma Rousseff fez. Estou errado? Ou é por aí. Eu gosto de dizer, eu vou um pouco além, mas é o início da conversa, da bagunça que o governo Dilma fez. Eu gosto de contar muito da seguinte maneira, né? É um tema um pouco árido, claro que não é tão simples de explicar. Eu estou tentando botar uma linguagem popular, né? Mas o que as pessoas precisam entender é que o governo ele aprova sempre um orçamento, né? Então, assim, se eu me intitulasse hoje presidente da República, para o ano que vem eu teria que aprovar um orçamento junto aos congressistas, aos deputados, dizendo, eu estimo que eu vou ter de arrecadação de impostos mais composição de dívida pública por volta de 1 trilhão para gastar. E eu estimo que eu vou gastar 1 trilhão também, para manter as contas equilibradas. Ao longo daquele exercício financeiro, eu vou executando as despesas, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Ao longo desse exercício, eu percebo que eu começo a arrecadar um pouco a mais, por exemplo. Olha, o governo do Felipe está arrecadando bem. Em vez de arrecadar 1 trilhão, é provável que ele termine arrecadando 1,5 trilhões. Neste momento, eu fico completamente autorizado pela lei de responsabilidade fiscal a pedir uma suplementação, por exemplo. Dizer ao Congresso, deputados que foram eleitos pelo povo, que o representam, né? Eu estou arrecadando muito bem. Então, eu quero mais 500 bilhões aí, já que eu estou arrecadando bem para gastar, para fazer saúde, educação, estradas, enfim. O que o governo bem entender, né? O que o governo do Felipe bem entenda. Ou que o governo do Macalossi, enfim, ou do Gustavo. O ponto principal aqui é o seguinte. O que a Dilma Rousseff faz? Ela utiliza-se de Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, para pagar programas que são do governo dela, não paga essas empresas por mais de um ano, finge, porque ela tem que colocar isso no balanço contábil, que ela tem uma dívida com a Caixa, que ela tem uma dívida com o Banco do Brasil, ela finge que não tem, portanto ela maquia um superávit fiscal ao ano de 2014, em 13 já começa também, e vai no Congresso e diz, olha só, Guilherme, que interessante, eu tenho um superávit aqui, maquiado, porque ela não contabilizou, por isso que aqui que está o dolo, aqui que está a intenção. A má intenção contábil, ela finge que há uma suplementação de orçamento, ou seja, que o orçamento está mais gordo do que está. O Congresso vai lá, aprova, ela vai lá e gasta mais. Então ela endivida as empresas. Ela contabiliza o dinheiro das empresas no orçamento. E ainda por cima maquia, não conta para o Congresso. Tá, você vai dizer, o Congresso fez o quê? A Comissão de Finanças do Congresso deveria ter fiscalizado. Por óbvio. Faltou ali competência parlamentar para fiscalizar e denunciar esse tipo de coisa. Que se demorou mais de 1 ano e meio para se evidenciar. Mas o fato principal isso é escabroso, isso aí é um crime fiscal, é o tal do atentar contra o orçamento. Isso é atentar contra o orçamento, propriamente dito. E qual que é a semelhança e a diferença do caso do Bolsonaro aqui agora com o orçamento? Total, completamente diferente, porque no caso do Bolsonaro é falta de grana mesmo, acabou. Não há dinheiro hoje para você pagar a despesa corrente. Não, mas eu estou falando, se o Bolsonaro não tivesse... Se o Bolsonaro tivesse feito exatamente o que ela fez, seria um crime. Seria um crime responsável. Ele não tem o dinheiro. Perfeito. Aí ele vai lá e usa recursos que são dos bancos públicos e contabiliza eles como se fosse o orçamento dele. E paga essas despesas. Crime de responsabilidade. Seria, porque há intenção. Então exatamente o inverso do que aconteceu hoje foi o que a Dilma fez e, portanto, o que ela fez é crime de responsabilidade e o que ele fez é completamente distinto. Hoje é uma imposição orçamentária. Não há como você negar a realidade. Hoje o que o Bolsonaro enfrenta,
grosseiramente explicando, por óbvio, é o seguinte, ele tem uma série de despesas para pagar, ele tem um orçamento aprovado pelo governo anterior, que ele está confrontado e que ele precisa bancar essa despesa que está lá. Ele precisa achar orçamento para isso. Ele não encontra isso. Então ele vai lá ao Congresso e pede para suplementação mostrando a realidade das contas públicas. Diferentemente do governo de Dilma Rousseff faz. O governo de Dilma Rousseff maquia a conta pública. Maquia os balanços contábeis. Ao maquiar o balanço contábil, ela incorre em crime de responsabilidade, atenta ao orçamento e engana o Congresso. E enganar o Congresso, pessoal, a gente não pode esquecer, é enganar o povo. Afinal, o que é o Congresso se não é a representação do povo brasileiro? É enganar o povo. Então, é atentar... Eu me lembro até hoje, quando o Cardoso, né, o advogado-geral da União, quando defendia o governo, dizia, cadê o dolo? Ele perguntava, cadê o dolo? O dolo está aqui. O dolo está aqui. E uma coisa que me incomoda muito na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela precisa ser modernizada, inclusive. Diga-se de passagem, já tem aí, já está velhinha, 19 aninhos, já está entrando na maturidade, está na hora de reformar um pouco ela, dar uma melhorada. Alguns mecanismos contábeis já podem ser melhorados ali. Um deles é este. É absurdo você separar um governo contínuo. Porque se você não conta 2014, 2015, quando troca o governo, você dá um salvo-conduto para o governante no último ano de governo. Significa dizer que se eu me reeleger, eu não posso ser culpado porque isso foi no governo passado. Sim, posso fazer tudo no governo passado? Ridículo. Até porque a Dilma Rousseff começou as pedaladas no seu mandato anterior. Exatamente. E eles fatiaram. Eles fatiaram. O Congresso que deu de ombros para esse instrumentalismo técnico, instrumentalismo jurídico, mas eles fatiaram lá. A denúncia veio fatiada. É que, como o julgamento é político, se botou tudo no mesmo balaio. Mas a manobra política servia. Tem um comentário que chegou ali que eu vi, eu não lembro agora o nome do nosso telespectador, mas ele disse basicamente que se surpreendia de ver liberais defendendo esta medida intervencionista do governo de produzir dinheiro. E aí, Gustavo? Vai lá, Gustavo. Mas aí aqui a questão é a seguinte, né? É o fato de que no momento era a solução que se tinha, sob pena de se cair no crime de responsabilidade fiscal. Simples assim. Não, vamos lá, vamos separar em duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, um comentário exemplo... do Sandro Pinto. Opa. Sandro Pinto? É Pinto que está ali escrito? Estou meio cego. Só um pouquinho, estou ouvindo liberais vibrarem com intervenção de verba do Estado. Primeiro... Boa provocação. Boa provocação e vai na linha do que eu tinha comentado, de que nós vamos pagar essa conta, nós temos que ter essa consciência, quanto população. Mas primeiro eu queria exemplificar o que o Felipe falou, acho que foi perfeito, mas apenas para o pessoal de casa, aquela questão didática que você estava comentando, a diferença entre o que o Bolsonaro fez e o que a Dilma fez é o seguinte: o governo Dilma é como se ele tivesse ido ao banco, que é o parlamento, tivesse dito, eu tenho esses bens aqui, portanto eu posso dar em garantia para contrair crédito. E o que o Bolsonaro fez, eu tenho essas despesas, vocês por favor podem me dar crédito. Essa é a diferença. É a diferença clara, tá? Ótimo. Em um caso tu mente, em um caso tu maquia, em um caso tu provê falsas informações para quem faz avaliação de risco. E no outro não, no outro tu está dando os fatos, dizendo por favor, né, olhem o meu contexto. Quanto à questão dos liberais vibrando a intervenção, não é bem isso. Nós temos que sair, e isso é uma coisa que eu faço, eu atento muito os liberais para isso, nós precisamos viver, se nós queremos debater, participar do debate público brasileiro, nós precisamos entender o que é a política brasileira, o que é o sistema brasileiro atual, no que estamos inseridos, né? Senão a gente fica parecendo um bando de louco que só fala para nós mesmos. Então vamos lá. No caso atual, a consequência prática disso era um crime de responsabilidade fiscal de um lado, onde nós abrimos um precedente perigoso. Sim. E nós fazemos aquilo que estávamos criticando e pelo qual empichamos uma presidente. E de outro lado, nós efetuamos outra possibilidade que seria efetuar cortes significativos em áreas que hoje a população depende do governo, não que deveria depender, é um sistema perverso. Sim, mas o fato é que depende, ponto. O fato é que depende, mas é um sistema perverso que não é focado em tirar as pessoas de lá, em sim colocar para dentro. Né? Quanto mais pessoas dependentes, melhor para aquele que controla o pão que tá dando ali. Nós precisamos entender que cortar nessa área atualmente resultaria em que a opinião pública e as pessoas que dependem daquilo pensassem que este governo está aqui para ir contra a população, o que não é a intenção. Simplesmente não é a intenção. Mas essa seria a mensagem que a população sentiria de um eventual corte. Então, nós precisamos falar sobre liberalismo, sim, nós temos que ter o debate ideológico e utópico para, enfim, nortear as coisas, mas nós precisamos entender o contexto que nós vivemos. Sim. Se não fosse feito suplementação orçamentária, o governo não poderia pagar contas básicas. Inclusive BPC.
benefício de prestação continuada ficaria comprometido a partir de agosto, talvez. Tanto é assim que nem a esquerda teve a cara de pau de votar contra. Eles votaram a favor da medida. Claro, fizeram ali as suas exigências. Né? O governo teve que negociar. Eu fiz até uma provocação no jornal. Né? Disse, mas a negociação agora ficou boa? Quer dizer, agora a negociação resolve problemas. A negociação feita de uma maneira correta, ela gera frutos positivos para o país. A boa e velha política. Nem toda política é boa. Nem toda política é boa. Nem toda negociação é boa. Mas existem boas negociações, existe boa arte política. E este foi um caso, com benefícios. Benefício para a continuidade fiscal do governo, para a população, que não vai ter benefícios que recebe sendo descontinuados, e obviamente isso traz segurança para a questão da sanidade que o mercado precisa observar na atuação do governo. Porque se o governo simplesmente, tudo bem, não aprovou, deixa assim mesmo e tal, qual que é o nível, qual que é o grau de percepção que vai se ter de que este governo, essa administração está comprometida em realmente comprometer-se a pagar as contas em dia, de gerir a máquina pública de maneira organizada, né? com realmente recursos disponíveis para pagar aquelas despesas que existem. Nós já temos isso em evidência, nós já vivemos isso no governo Dilma. O governo Dilma, quando mostrou que o país, quando passou a mensagem para o mundo de que o país não era compromissado com as próprias contas, o governo Dilma fez o quê? Rebaixou o Brasil nas avaliações de risco internacionais, afastou capital internacional e empobreceu o país de maneira significativa, de modo que agora nós temos que fazer um trabalho hercúleo para recuperar uma nação quebrada, para começar de novo a ganhar a confiança. Confiança para o país e no âmbito pessoal é uma coisa que é muito parecida. No primeiro momento que tu quebrou ela, tu demora muito mais para reconquistar. E aí é isso que aconteceu. Se tu for olhar, por exemplo, o juro, tá, no Brasil, ele vinha caindo, desde lá da época do Gustavo, vinha caindo progressivamente. Paulatinamente. Exatamente, até a nova matriz econômica. Porque nós tínhamos dito... A nova matriz econômica foi essa que foi inventada pelo PT durante o governo Dilma. Exatamente. Porque a mensagem que nós dizíamos nós temos um tripé econômico, que basicamente nós vamos fazer tudo direitinho. Nós vamos manter as informações claras, nós vamos manter o superávit e nós vamos nos comportar enquanto nação. E quando nós adotamos a nova matriz econômica, nós basicamente falamos, não queremos mais isso, queremos agora fazer uma diversão contábil aqui e tentar criar, a partir da grande mente de Dilma Rousseff, né, o que ela acreditava que era o melhor programa econômico possível. Então, me parece que agora nós estamos entrando no caminho certo. E sim, é ruim emitir dívida, mas há que se pagar as contas que estão aí. Eu acho que o detalhe é que, nesse caso, o governo anterior indicou no orçamento que haveria necessidade de buscar uma suplementação orçamentária. Né? Quer dizer, o governo Bolsonaro já tinha ciência de que haveria necessidade de se ir até ao Congresso para se buscar esse recurso. E mesmo a previsão, quando ela não é feita na peça orçamentária do ano anterior, ela pode ser feita ao longo do exercício de acompanhamento bimestral. A lei de responsabilidade fiscal também permite. O ponto principal é justamente porque o orçamento é uma peça fictícia, como a gente gosta de dizer. Ele é uma peça de futuro, um exercício relativamente de futurologia. Sim. Então, assim, você estima gastos que vão se cumprir. Né? E estima receitas que talvez não se cumpram para mais ou para menos. Então, sempre há previsões de você fazer algum tipo de suplementação, contorno, né, de ajuste, algum tipo de ajuste. Só para dar um exemplo para o nosso público, doutor Felipe, e daí pegando o caso dos municípios, ainda na época da Dilma Rousseff também. Por que a Dilma Rousseff? Porque foi ali que aconteceu um monte de erros, é um governo paradigmático. Isso aí, bem colocado. É bom sempre lembrar dele. O que aconteceu? A Dilma Rousseff ela precisava, de alguma maneira, criar mecanismos artificiais para que a economia tivesse um novo período de avanço. A economia já estava patinando, o Brasil já estava em crise e haviam sido feitas artificialidades para esconder, escamotear a crise, como bem colocou o Felipe quando explicou aí a questão das pedaladas. Pois bem, uma das formas de se buscar o crescimento econômico era através do consumo. E uma das linhas que foi eleita pelo governo da Dilma Rousseff foi o estímulo à indústria de veículos. Para se subsidiar a indústria de veículos, o que se fez? Se fez um desconto no IPI, né? Que é um imposto que subsidia o fundo de participação dos municípios.
Você tem impostos que são utilizados para juntar recursos que são de outros entes federados. Então, no caso do IPI, ele serve ao Fundo de Participação dos Municípios. Ele é direcionado para os municípios. Quando você mexe nesse imposto, o que você faz? Você diminui a participação do fundo no orçamento dos municípios. Quando o município ele cria o seu orçamento, ele faz com base numa previsão orçamentária, mais ou menos que nem o governo federal faz. E dentre as previsões orçamentárias dos municípios está a participação do fundo que é subsidiado pelo IPI. Quando o IPI era cortado, o que acontecia? A Dilma Rousseff dizia, não, eu estou cortando impostos, estou barateando um produto para vocês. E ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela mexia com o orçamento de terceiros que tinham que lidar com os custos que deviam ser pagos sob pena de infração da lei de responsabilidade fiscal. E o recurso não entrava porque o IPI, que era menor, tirava dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios. Isso diz muito sobre a federação brasileira, né? É uma tristeza esse modelo de federação que a gente montou. Eu me dá uma coisa quando a gente analisa isso, porque o que acontece no Brasil, né? O Brasil é um país gigantesco, continental, com mais de 5.500 municípios, em que os recursos concentram-se na União. O que acontece? A União tem que criar mecanismos, porque se criou muito município, é um problema geopolítico, se criou muito município, a União então tem que criar mecanismos de tributação que façam que aquela arrecadação que vai para Brasília volte para o município. Esse mecanismo que é arrecadado no município vai para Brasília e volta. Esse mecanismo de vai e vem gera-se uma certa distorção e o que é pior, acho que aí é o ponto principal, a gente perde a capacidade cívica de cobrar. Porque como o dinheiro está lá em cima, você perde a capacidade de cobrar ali na ponta. E quando perde a capacidade de cobrar ali na ponta, você perde o mecanismo de gestão, porque não tem mecanismo de perdas, não tem mecanismo de cobrança, não há governança sobre o setor público no município. O coitado do prefeito tem que ir lá numa romaria com mais 400 prefeitos, viajar a Brasília, cair naquele descampado, tentar mendigar recursos. O governo federal praticamente decide o futuro dos municípios brasileiros. Sim. E isso é terrível, porque isso não é modelo de federação. A gente copiou tudo de razoável que existia na Federação Americana, não copiou o principal, que é o formato de orçamento americano. Então, isso acaba destruindo a capacidade do município de gerar autodesenvolvimento. E a gente acaba gerando uma federação em que os municípios estão à bancarrotas, criados à míngua, né? Enquanto a federação agora também começa a ser confrontada com esse tipo de problema. Então quebra todo mundo, de cima a baixo. E esse é o tipo de coisa que a gente está tentando explicar para todo mundo quando fala de reforma da Previdência, quando fala de trade-off, quando fala que a gente precisa escolher o orçamento, que a gente precisa repactuar a federação. Tem uma série de coisas que a gente precisa discutir nesse país para, de fato, reformar a federação. Do jeito que ela está, o Brasil... A social-democracia brasileira quebrou. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A esquerda detesta ouvir esse tipo de coisa, os sociais-democratas idem, mas a social-democracia ela já é cara e no nosso modelo ela nem chegou a se desenvolver e já quebrou. Já quebrou. Assim como a social-democracia vem quebrando a França, vem quebrando os escandinavos não crescem há mais de 20 anos, a gente tem que repensar esse modelo de welfare state. Ele é problemático, custoso e vem se demonstrando pouco eficiente. E não é um welfare state para 20 milhões de pessoas, né? É um welfare state para 200. 200, alguma coisa. Tu sabe que eu travei um debate esses tempos, teve na Faculdade do Ministério Público uma convidada, inclusive da Faculdade de Santa Maria, professora de Direito Internacional lá, o que me parece. Não vai te lembrar o nome? Não vou, porque algumas coisas é melhor esquecer. E basicamente eu fui na palestra, uma pessoa que eu sou uma pessoa aberta a ouvir ideias dissonantes das minhas e acho que as ideias têm que estar à prova do debate, né? Do contraditório. Do contraditório. Inclusive por isso lamento que não estão aqui o pessoal que em tese deveria divergir da gente, né, publicamente. Mas enfim, ela defende que o modelo de welfare state deve existir e aí ela está falando sobre migração, né? E ela fala que quando as pessoas do estrangeiro migram para o Brasil, elas deveriam a imigração deveria ser livre, o que eu concordo, eu não sou uma pessoa que defende grandes barreiras para a migração, mas ela acredita que essa pessoa deveria ingressar no sistema e ter atendimento pleno em tudo. E aí eu me pergunto, essa pessoa não conhece o conceito de orçamento? Porque essa pessoa defende um sistema onde entra um número infinito de pessoas num país com um número finito de recursos e defende uma atenção absoluta e completa. Então, é esse tipo de raciocínio que a gente precisa extirpar, porque a gente precisa fazer um debate racional. O debate público tem que ser racional. Então, eu saldo pessoas de visões distintas, e aqui eu vou fazer vou ser muito criticado por isso, mas Tabata Amaral, que tem se destacado hoje em dia,
é uma pessoa de esquerda que está com... Ela é de esquerda, eu discordo de 90% das coisas que ela... 99,9% para ser bem preciso, coisas que ela diz, mas ela está disposta a fazer um debate racional. Então eu acho que é esse o rumo que nós temos que tomar no país também. É mudar a tônica do debate para a tônica da racionalidade, para a tônica dos fatos, para a tônica objetiva. Objetivamente, nós precisamos balancear o orçamento, nós precisamos fazer a reforma federalista que tu comentasse. No Brasil, nós tivemos uma herança que a União deu o poder para os estados e para os municípios, e não o contrário, como foi nos Estados Unidos, que gerou esse grande problema, porque ela detém o poder que ela mesma deu, É isso aí. e ela detém o dinheiro que ela arrecada através dos nossos instrumentos, no município, no estado. A Federação Brasileira não começa de baixo, né? E chega em cima. Ela começa de cima, é repensada de cima a baixo. Isso é terrível. Qualquer empresa onde o passivo está maior que o ativo há necessidade de cortes. Para o governo existe uma barreira defendida por uma cultura de esquerda que não se preocupa com o inchaço estatal. Quem fala? Quem... Comentário do nosso telespectador aqui. Comentou. Eu tendo a... Raul. Eu tendo a respondendo, Raul. até porque eu agora me relembrei, respondendo à provocação do ouvinte, do espectador anterior, eu acho que tem uma coisa que é importante que a gente entenda nesse debate liberal que vem ocorrendo, que elegeu o Bolsonaro, se fala muito isso, né? Bolsonaro foi eleito também pela sua agenda liberal. Muitas pessoas, amigos liberais, votaram no Bolsonaro pela agenda liberal do Paulo Guedes. Eu tenho... E também porque tinha o PT do outro lado. Porque tinha o PT do lado, eu tenho uma infinidade de amigos nesse sentido. E é importante que nós entendamos isso. Esse é um processo de evolução institucional e democrática. A Federação Brasileira não vai sair do modelo social-democrata de Estado gordo e inchado para um Estado enxuto, federalizado no modelo americano, em que há respeito às liberdades individuais, cívicas e civis, por assim dizer, e que a gente consiga montar uma federação descentralizada com recursos repactuados entre saúde, educação, segurança. E se continuar assim, vai continuar produzindo essa necessidade de se complementar, de se gerar... Exatamente. O que a gente está tentando discutir é o seguinte, a gente precisa hoje... O Brasil hoje enfrenta 3 grandes problemas temporais, que é de curto, médio e longo. A gente chegou no modelo de federação, pessoal, que isso é importante que se diga. Modelo de federação tão absurdo que o problema está em todo o horizonte temporal que você olha. Há pessoas com problemas de curto prazo, inclusive o governo tem problemas e agendas de médio prazo e o governo tem agendas para se enfrentar de longo prazo. Há problema em tudo. A Previdência, que em tese é um problema atuarial, que é de longo prazo, não é. É problema de curto prazo também. Porque se a gente está falando que se o governo suplementar não vai pagar nem BPC, significa dizer que a gente está com problema de caixa para ontem também. Violento. A Previdência não é nem de longo, ela é de curto, médio e longo prazo. Isso que eu quero dizer. O governo federal, eu sempre gosto de dizer uma coisa, quando os políticos todos entendem que a reforma é necessária, porque a conta chegou. A gente já deveria ter enfrentado a reforma da Previdência há 10 anos atrás. Pelo menos, em termos atuariais. Pelo menos. O próprio Lula falava já. Exatamente. Se você olhar a pirâmide demográfica brasileira, essa coisa já vinha saltando aos olhos há 10 anos atrás. Isso já estava latente há 5 anos atrás. Eu tinha um colega de mestrado que estudava isso, já dizia isso há 6 anos atrás. Por que só agora nós estamos enfrentando o problema da bomba demográfica da Previdência? E enfrentando o problema de fluxo de caixa da Previdência, o problema atuarial da Previdência? Porque a conta chegou, inclusive, para quem não defende a Previdência. O fato é que o Brasil viveu... A reforma. Inegavelmente, durante o governo do PT, houve um crescimento muito grande da economia durante o período do Lula. Chegamos a 7% de crescimento em determinado ano. Desde 2010. Foi realmente um crescimento impressionante. Houve sim ascensão social, houve sim crescimento em termos de número de empregados. Chegamos a uma situação de pleno emprego e uma boa parte da popularidade que o Lula ainda conserva hoje se deve à lembrança positiva desta época. Sim. Como diria a frase americana, é a economia, estúpido. Então o Lula ele conserva um recall de uma época que foi de muita bonança e que foi também uma época em que o Brasil estava inserido no cenário internacional de ganhos para todo mundo. Foi um período ímpar na história do capitalismo. Aquele era o momento de se fazer as reformas, Exatamente. Porque era o momento em que ia haver menos sofrimento para que elas fossem efetuadas. Perdeu-se um espaço histórico. Exatamente. E agora nós vamos ter que reformar na crise. Só que a cada momento em que nós diminuirmos o espaço necessário para que se opere uma reforma, mais nós vamos reformar com consequências adversas, até o ponto em que cheguemos na
Grécia. Não é, Gustavo? Dói menos vacinar do que tratar a doença. Nós não vacinamos, estamos tratando a doença agora. É a conta da irresponsabilidade dos governos anteriores não terem assumido essas pautas que não são fáceis de defender, tu não tem fita para cortar, mas precisam ser feitas para o bem da população brasileira. Eu acho que outra questão, tu comentasse do Lula, que é preciso apontar, é que um mérito, não foi um mérito dele, na verdade, mas dá para se dizer, ele não mexeu nas coisas que tinham sido feitas anteriormente, que eram positivas, tripé econômico, blá blá blá, e só surfou naquilo ali. Ele entendeu que ele não precisava se meter naquilo. O problema foi quando alguém que achava que entendia de economia entrou no governo. Aí ferrou. E é preciso também apontar que tinha o boom de commodities, né? Então, se o Brasil... eu podia fazer o que eu quisesse, alguém ia acabar comprando, porque tinha uma demanda muito grande, que hoje se diversificou. O Lula até fez uma mini reforma da Previdência. Sim, mas muito pequena e desproporcional ao tamanho da necessidade. Rolou o problema. E ela pariu o PSOL, né? Essa reforma da Previdência do Lula. Acabou gerando a dissidência que gerou o PSOL, que acabou dando no PSOL. Tem outra coisa que o governo Lula colhe, que ajuda muito ele a manter... Mas tu concordas comigo? Era um momento de fazer a reforma obviamente, profunda. Obviamente. Esse governo... faltou duas coisas ali. Reforma política, reforma econômica, reforma fiscal, reforma tributária, todas as reformas. É que há dois problemas nesse processo, né, Guilherme, me parece. O primeiro para você fazer isso num momento como esse, você tem que acreditar em reformas. Não era o caso. Não era o caso. Se acreditava justamente naquela política ali, né? Quando o Guido Mantega sai do segundo governo Lula, ele assume, sai Palocci, entra o Mantega, no segundo governo Lula, ele começa a gerir a bomba fiscal que ele entrega para Dilma e mantém, né, e aumenta no governo Dilma Rousseff, ele acreditava naquilo. Isso é da escola da Unicamp, a Unicamp acredita nisso. Acredita na política industrial, acredita na política de déficit fiscal, acredita na política de juro controlado, acredita na política de campeões nacionais. Isso é a Unicamp raiz. De A a Z. É o que você aprende quando você vai fazer doutorado e mestrado na Unicamp. Como diria o Roberto Campos, o Brasil acaba com a Unicamp e a Unicamp acaba com o Brasil. E ela está aí dando diretriz de política econômica há muito tempo, como o Roberto Campos já temia desde então. Então, é a Unicamp. Então, eles não iam fazer, não só porque não era momento, porque não acreditavam. O que garante boa parte da saúde financeira, principalmente do segundo governo Lula, porque no primeiro governo Lula há superávit fiscal, há um pouquinho de rigidez no orçamento. No segundo governo Lula, principalmente, dólar baixo. Isso é uma coisa fundamental. As pessoas, eu sempre gosto de dizer isso quando converso com programas como esse com um espectador que gosta de ouvir política, principalmente uma hora dessa da noite, né? Quando você fala para as pessoas que dólar é uma coisa fundamental, muitos pensam assim, não, mas dólar não... Eu nunca nem vi uma nota de dólar na vida, Felipe. Por que tu quer falar de dólar comigo? Eu sempre digo o seguinte, dólar está em tudo. Dólar vai do gado ao frango, vai do pneu ao algodão, então para se vestir fica mais caro quando o dólar sobe, vai para o combustível, porque é precificado no barril de petróleo, que é mercado internacional. Ah, mas eu não tenho carro. Você anda de ônibus. O ônibus precisa de combustível para se locomover, o ônibus fica mais caro, a tarifa sobe, o dólar quando sobe chega no mais pobre, a inflação chega lá. O governo Lula consegue se manter baseado em dois grandes pilares. Um, vocês já muito bem citaram, o boom de commodities chinês, que ajuda a gente a nos financiar com poupança externa. A poupança externa foi fundamental naquele período, mas o dólar baixo, o dólar chegou a 1,50 no governo Lula. O Bresser Pereira, o pessoal do Unicamp, ficava louco, a 1,50. E o governo de Dilma Rousseff abandona tudo isso. O governo de Dilma Rousseff acaba o boom de commodities, o dólar descamba, chega a quase 5. E aí não tem mais como manter juro baixo, não tem mais como manter política de crédito, não tem mais como manter a inflação. 1,50 foi o dólar? 1,55. 1,55, se você pegar o gráfico lá. É surreal. Rivera é um espetáculo, como eu gosto de brincar. Hoje está 4,5. 1,55 em 2007. 2006 para 2007, por ali. Então, vamos fazer intervalo? Vamos fazer intervalo. Na volta nós vamos falar mais sobre o grande problema de custo do Brasil, que se chama reforma da Previdência, sem a qual a suplementação de hoje foi apenas um vintém. Voltamos em seguida. Cruzando as conversas aqui na RDC TV, hoje debatendo o orçamento
e se o Brasil e o Rio Grande do Sul cabem neles. Estamos falando de aspectos gerais da economia, em virtude da decisão de hoje do Congresso Nacional de autorizar um suplemento fiscal aí para o governo pagar algumas contas essenciais. Nós estamos aqui na mesa hoje com o Felipe Rosa, que é economista, assessor econômico na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Novo, e também o Gustavo Fernandes, que é coordenador do Students for Liberty no Brasil e presidente do Instituto Atlantos, que é uma think tank aí muito importante aqui de Porto Alegre. O Cruzando as Conversas tem apoio e oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. E estamos de volta. Aqui tem um comentário do Odair Burati que eu vou ler. As pedaladas não foram comprovadas. O STF absolveu a Dilma. O processo foi um golpe de Estado promovido por um grupo de políticos que perderam 4 eleições seguidas e perderiam mais uma se não fosse o jogo sujo da Lava Jato. Bom, Odair, o STF não absolveu a Dilma. Na realidade, a Dilma Rousseff nunca sofreu um processo criminal. Não foi exatamente. Inclusive, o STF presidiu o impeachment. O que aconteceu foi o seguinte, Odair. O processo de impeachment foi um processo conduzido pelo Congresso Nacional e foi presidido na parte do Senado pelo Supremo Tribunal Federal através do Ricardo Lewandowski, que na época ocupava a presidência da Corte Suprema. O que foi definido, isto sim, é que a Dilma era culpada através do julgamento feito pelos senadores, mas a sua, digamos, sentença, ela foi fatiada. Então ela foi condenada e ela, como punição, perdeu o mandato, mas teve os seus direitos políticos mantidos. Numa decisão muito controversa, né, que feriu a Constituição, porque a Constituição determina que a perda do mandato é seguida da perda dos direitos políticos. Não são duas coisas em separado. E aí é que está. O fato é que isso nunca foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do fatiamento, que foi uma decisão tomada pelo Ricardo Lewandowski em associação com o Renan Calheiros, ela nunca foi debatida no Supremo Tribunal Federal, ela nunca foi validada. Então eu acho que é importante trazer esse esclarecimento. Muito bem. Também eu quero mandar aqui um abraço para o meu querido Walter Filho, promotor e escritor de um livro sobre o Cesare Battisti, que é uma obra única aqui no Brasil, conta detalhes dos crimes cometidos pelo Cesare Battisti. Ele escreve o seguinte comentário: não existe almoço grátis, alguém está pagando. Social-democracia é a miséria total e o Brasil virou uma porca prenha, que é pesada demais. Comentário que é a realidade dos fatos. Também mandar um abraço para o Matheus Passini. Um abraço, Matheus. Grande Matheus, conheço também. Matheus, que é um cara que merece aplausos pelas contribuições. Traduz livros do exterior. Exatamente. Pro português, sobre liberalismo e presta um serviço importante para a população. Merece aplausos. Muito bem. Felipe Rosa, vamos falar de reforma da Previdência. Só tema bom hoje. A reforma da Previdência é fundamental ser discutida e ela está em tramitação no Congresso. Agora, próxima quinta-feira, há a expectativa de que o relatório dela comissão de uma vez, né? Seja aprovado na comissão especial. Isso. Só lembrando para o nosso público como é que funciona dentro do Congresso, tá? Como se trata de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, ela tem uma tramitação que é diferente do projeto de lei ordinário. Então, ela tem, nesse caso, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora ela está na Comissão Especial, depois ela vai para 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, onde é necessário ter maioria qualificada. É preciso ter mais do que um voto na maioria, é preciso ter 3/3 dos votos. Depois disso, se ela passar, ela vai para o Senado Federal, daí ela vai na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, depois ela vai para 2 votações no Senado Federal. É isso. Longo processo, né? Longo processo. Tudo isso só na segunda fase do processo. Tudo isso porque a gente quer desconstitucionalizar a Previdência, né? Que é outra coisa que quem não quer reformar não quer fazer. Isso é outro péssimo entendimento do Brasil, da nossa inteligentícia aí, sobre para que serve uma Constituição, né? Claro que esse é um debate que eu não vou dizer que há consenso, né? O constitucionalismo dentro do direito, eu não sou jurista, mas eu sei disso, o constitucionalismo ele caminhou no século XX para essa seara, da social-democracia, mas o fato é que a gente precisa voltar, talvez, lá para as constituições liberais e repensar para que serve de fato uma Constituição. O fato é que a esquerda gosta de constitucionalizar tudo porque não quer reformar.
porque tem medo de fazer reforma, porque não gosta de enxergar boa parte da realidade. O problema da Previdência hoje é esse. A gente tem um problema imenso de gasto corrente que o tempo todo fica confrontando o governo mês a mês, e as soluções, eu vou colocar entre aspas, que são apontadas pela oposição para encarar esse déficit todo, são todas soluções que cuidam do estoque e não do fluxo. Como, por exemplo, cobrar devedor. Como, por exemplo, tentar comparar com o sistema de capitalização chileno. São coisas completamente distintas. Eu sempre gosto de dizer, se você tem alguém que lhe deve 5 mil reais, você tem uma conta de luz de R$1.000 todo mês, você cobra esse devedor, esse cara finalmente te paga. Vamos considerar a hipótese que esse cara consegue te pagar, né? Porque se está te devendo, porque em algum momento eu consigo te pagar. Mas vamos considerar que esse cara te pague. Dá para 5 meses. No sexto mês você vai ter mais milzão para pagar, vai ter mais 1.000. Como é que você resolve uma variável de fluxo com problemas de estoque? Ou seja, com soluções de estoque? Ou seja, como é que você pega a dívida para tentar solucionar um problema que é muito mais estrutural? Esse é o ponto fundamental. E esse problema precisa ser encarado. Por isso que é importante sim desconstitucionalizar, para que a gente possa ali na frente reformar possíveis distúrbios que essa reforma, se passar, pode acarretar. E, acima de tudo, é importante que a gente faça reforma para encarar o problema estrutural da Previdência. O Brasil, sim, o Paulo Guedes tem razão, doa ou não. A gente quebrou antes de envelhecer. A nossa Previdência quebrou antes de envelhecer. Nós gastamos por volta de 12% do PIB com Previdência para uma população ainda jovem. Os velhos somos nós. Nós vamos envelhecer. O grosso da nossa população está entre 20 e 50 anos hoje. Nós vamos envelhecer, provavelmente com uma sobrevida aí até os 87 anos de idade, e vamos precisar que as futuras gerações paguem a nossa aposentadoria. Esse é um esquema terrível, estruturalmente falando. Significa dizer que é bastante improvável que ele seja contributivo. No caso, tu paga a aposentadoria de quem já está aposentado. É um sistema de repartição em que as pessoas pensam, várias ainda pensam, né, por incrível que pareça, que aqueles 7%, 9%, 11%, a depender da alíquota que você paga, mais o teu patrão, mais todas as contribuições, estão indo para um fundo. Que você vai lá no final e pega isso e vai recebendo paulatinamente. Não é assim que ocorre. Você está pagando os atuais aposentados. Aquilo que o Guilherme, que o Gustavo, que eu recolhemos, que a população recolhe, é para aqueles que estão empregados, né? Sim. Temos aí 40 milhões na informalidade, mais 13 milhões de desempregados, por um cálculo grosseiro. Para aqueles que estão lá empregados contribuindo, esses caras não estão poupando para si. Esses caras estão pagando os atuais aposentados e na expectativa que as gerações futuras, filhos e netos nossos, tenham capacidade de nos bancar. Já está caro bancar a atual Previdência, que nem envelhecida é. Imagina a nossa Previdência, que vai ser uma Previdência inchada, cheia de gente recebendo proventos por mais de 30 anos, em média, por aí. É inviável, basta calcular, não é nenhuma questão de ideologia. Você olha a pirâmide etária brasileira, a pirâmide demográfica brasileira, você vê que não é uma questão de ideologia, é uma questão de cálculo atuarial. Não é possível fazer esse tipo de coisa. Então a gente precisa repensar esse tipo de coisa, em nível federal e em nível estadual. A Previdência Estadual do Rio Grande do Sul, idem, problemática. Por isso que os governos estaduais estão buscando desesperadamente que eles sejam incluídos na proposta de reforma. Agora, tu tocaste num ponto que eu acho que é importante, Felipe, que é o seguinte, que é a expectativa de vida da população. Isso é vendido como um argumento daqueles que são contra a reforma. Porque no Brasil a expectativa de vida é de 71, 72 anos, segundo os índices. E a proposta da reforma do Paulo Guedes é de elevar o tempo de contribuição até 65 para homens e 62 para mulheres. Essa é a proposta. Isso. Então o que o pessoal que é contra a reforma diz? Que as pessoas vão trabalhar até morrer, basicamente. Por quê? Porque elas tomam o indicador do índice de expectativa de vida como um número absoluto, que não tem variações e nem é consubstanciado por um contexto. Então vamos explicar qual que é o contexto aí para compreender. Coisa. A expectativa de vida ela é calculada também com base nos indicadores de natalidade. Os indicadores de natalidade puxam a expectativa de vida para baixo. Isso aí. Entendeu? Então vamos lá. Se você não atingiu 65 anos, ou seja, se você morreu com 65 anos, você não é um problema previdenciário. Você morreu. Se você morreu, você não vai receber aposentadoria. Só podemos lidar com aqueles que passaram de 65 anos, ou seja, 66 para cima. E aí é que está o detalhe. Quem chega a 65 anos tem uma outra expectativa de vida. A expectativa de vida
condicionada ao fato de ter chegado a 65. E daí, ela chega em 83 anos. Quem chega a 65, chega a 83. Esse é o cálculo que importa. E isso é pouco falado. E você vai viver da Previdência durante todo esse período. Infelizmente, hoje não tem como essa conta ser bancada como era bancada no passado. Isso não é culpa de quem está aposentado. Isso não é culpa de quem se aposentou. Isso é culpa do modelo que foi criado. E que precisa ser reformado, precisa ser adaptado. Eu não tenho expectativa de me aposentar. Não sei vocês, eu não tenho. Eu tenho pequeníssimas. Vamos lá, Gustavo. Tem uma série de coisas quando a gente fala sobre Previdência, né? Porque é uma excrescência como um todo. Então, a gente tem que fatiar para falar de muitos tópicos. Sim. Primeiro, questão de colocar a Previdência na Constituição. É de uma estupidez bovina, tá? Uma Constituição parece uma carta de valores de uma nação. Aí tu vai lá e tu coloca o sistema de Previdência na Carta Constitucional. O que tu está dizendo é, a minha ideia, o meu modelo... Tudo está na Carta Constitucional. Não, a nossa Constituição tem uma série de problemas. Se a gente falar dela, nós vamos ficar aqui, aí eu vou... Não estavam esses dias os ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal debatendo para ver quem que era o campeão brasileiro de 1987? Quer dizer, uma questão desportiva, foi parar na principal corte do país? É um absurdo, porque daí o argumento constitucional... O cara que quer argumentar, ele vai botando argumentos constitucionais, que são cláusulas abertas, e chega até a Suprema Corte com relativa tranquilidade. Mas a questão da Previdência na Constituição é o seguinte, tu tá me dizendo, quando tu diz que tu quer uma boa ideia colocar na Constituição a Previdência, que a tua ideia, o teu modelo previdenciário é perfeito. Tu vais colocar ali, engessá-lo para todo sempre, ele nunca vai precisar ser reformado, porque não, tu termina com o dinamismo da questão de um sistema que precisa ser dinâmico, porque é uma política pública, políticas públicas têm que ser dinâmicas. Primeira coisa. Segunda coisa, pessoal da esquerda, tá? Agora eu falo pro pessoal da esquerda que não está representado aqui. Que também não quis. Né? Que também não quis, não tá representado porque não quis, né? Não quis vir. Foram convidados e vários. Que nem sexta-feira nós tínhamos dois participantes aqui do programa que eles tinham uma visão muito próxima porque não se conseguiu ninguém com uma visão contrária deles que fosse mais de direita. Então, eles vieram, falaram, eu fiz alguns apontamentos porque eu tenho um posicionamento, Sim. mas, né? Aconteceu o inverso hoje. Vamos lá, Gustavo. Os meus amigos charlinhos da esquerda, né? Os charlinhos, o Hermes e Renato, né? O personagem do Charlinho, que era o menino que só queria estudar. Fizeram um escarcéu com contingenciamento de gastos. A Previdência consome o contingenciamento de gastos em 17 horas. Tu amanhece e aí, até o horário da janta, a Previdência já consumiu o custo do contingenciamento. Isso se tu considerar o gasto previdenciário ao longo de um ano. Isso. Se o gasto previdenciário fosse um ano, o tempo relativo ao contingenciamento seria quanto tempo? 17 horas. 17 horas. E aí falam, nós somos a favor disso, daquilo outro, né? Políticas públicas para cá, políticas públicas para lá. E o dinheiro, né? Vamos cair na real, vamos sair da casa do pai e da mãe, onde recurso é infinito, vamos para o mundo real, onde os recursos são escassos. Vamos, então lá. Então tá aí para vocês, 17 horas de tempo que demora para consumir. Vamos mais, contra os elitistas, a cada R$100 da Previdência, 40 vão para os 20% mais ricos. E grande parte deles fazem parte do aparato estatal, porque a maior parte de quem se aposenta por tempo de contribuição nesse país são pessoas que estão vinculadas ao aparato estatal. Tá? Então, aí, para mim, já me parece uma incongruência as pessoas de esquerda que se manifestam contra a reforma. Tá? É um discurso que internamente não é coerente. Então eu tenho esse problema com o pessoal da esquerda. Me parece que não é uma questão de pensar no bem público, é uma questão mesmo de bater contra um governo que eles não gostam porque perderam, a palavra que eles adoram, democraticamente. Eu não gosto do governo Bolsonaro. Não gosto, sou um liberal clássico, não gosto do governo Bolsonaro. Agora, eu não vou lutar contra o que eu sei que é importante para a nação simplesmente porque eu não gosto do governo. Eu gosto de dizer que a gente, os liberais, a gente tem a desgraça, né, um papel desgraçado de fazer conta, né? Essa é a desgraça, porque é cômodo você defender as coisas como estão, você defender direitos, você gerar uma série de eufemismos. Um dos principais é o tal do regime de solidariedade da Previdência, né? Quem não gosta de ouvir uma palavra dessa e defender? Não, a Previdência hoje ela é baseada no regime de solidariedade. Quando a gente diz que a gente é contra um regime de solidariedade, isso já traz um peso para o liberal. Então, os liberais... Eu, por exemplo, sou a favor da solidariedade, eu sou a favor da lei da gravidade, eu sou contra o câncer
E a favor do amor de mãe. Eu sou a favor do amor de mãe. Só das coisas maravilhosas. Mas é entender. E a gente tem a desgraça de dizer o seguinte: o sistema lindo de solidariedade de vocês não se sustenta na continha, no número, né? A gente faz continha. E essa desgraça do liberal de fazer conta que nos coloca nesse papel ingrato de ficar trazendo a realidade o tempo todo, confrontando a realidade e tentando apresentar isso para as pessoas de uma forma o mais palatável possível. Nem sempre é fácil, mas esse papel nos cabe, né? Não é fácil, mas é importante que a gente traga esse debate. Coisas como essa são fundamentais para que a gente evolua. E a Previdência ela tem um papel importante no debate que nós estamos tendo sobre orçamento, porque ela é o principal fator de endividamento do país. Hoje é um problema de estoque de fluxo. O governo já contrai dívidas para pagar a parte previdenciária das suas contas. Então é por isso que ela deve ser resolvida. Por exemplo, o governo Temer aprovou a PEC do teto, né? Que estabelece um teto de gastos públicos ao longo de um período de tempo. Ela não faz o menor sentido sem a reforma da Previdência, porque o gasto público só vai se elevar com a reforma, com a Previdência no estado em que se encontra. Porque o bolo todo cresce, né? Exato. Eu muito fui debater também a PEC, que eles chamavam de PEC da morte, né? Vocês devem lembrar disso. A PEC da morte. Estamos todos vivos, né? Estamos todos bem. Muito tentei mostrar para eles o que a PEC faz. Ela, primeiro, que não congela gasto. Né? Congelou os gastos por 10 anos, com provavelmente mais 10. Primeiro, é uma mentira. O que ela dá ela dá um mecanismo de prioridade. Isso é fundamental que você entenda o que é a PEC do teto do gasto. Sim. Ela dá um mecanismo de prioridade. Se eu quero gastar 50% a mais de educação, eu até posso. Nada me impede. Mas eu vou ter que tirar de outro lugar, esses 40%, esses 45%, esses 48%, porque o que eu tenho, na verdade, é uma possibilidade de aumentar 2%. Se o governo quiser priorizar saúde, educação e segurança na PEC do teto do gasto, ele consegue. Ele consegue colocar muito dinheiro lá dentro. O problema é que ele vai ter que tirar de outras áreas. É claro que no atual problema fiscal da federação, nem isso mais é possível. Porque a gente chegou numa capacidade fiscal tão ruim, uma incapacidade fiscal tão deprimente, que não nos permite mais fazer esse trade-off. A gente só se endivida mesmo e rola essa bola para frente. Então, é importante que nós entendamos isso. E o segundo ponto que eu também acho que é fundamental que as pessoas entendam não dá mais para cair naquele gráfico da pizza, pelo amor de Deus, que se eu não me engano, fiquei sabendo essa semana que foi criado pela Maria Lúcia Fatorelli, parece. Não quero que se leviane. Aquele gráfico da pizza, aquele que mostra o gasto com juros? Aquele gráfico que dá 59% Ciro Gomes adora usar esse gráfico. Juro, amortização, fui em muitas palestras com esse gráfico mentiroso. As pessoas precisam entender que despesa financeira significa dizer pagamento de juros, amortização da dívida, não sai de recursos oriundos de tributos. Esse tipo de despesa é financiada até 2014, juros saíam através do superávit primário, depois a gente começou a fazer déficit primário. Então, a partir de agora, de 2014 para cá, mesmo os juros e os demais elementos como amortização e refinanciamento, a gente faz emitindo mais dívida para pagar a dívida antiga. Eu sempre gosto de explicar para que o público de casa entenda que é como se você devesse para o Bradesco, fosse no Itaú, pegasse o empréstimo do Itaú para pagar o Bradesco. Quando o Itaú te cobra, você vai no Santander. Pega o empréstimo do Santander. Convenhamos que você não está pagando ninguém, você só está trocando de credor. E provavelmente o credor que vai te prestando novos recursos vai te cobrando um juro cada vez maior. Fica cada vez mais difícil conseguir empréstimo. E o segundo ponto que é fundamental, e aqui que a Maria Lúcia Fatorelli, se de fato foi ela que criou esse gráfico, erra, é considerar isso como orçamento do governo federal. Isso não é orçamento. Você ganha, pergunta você ganha R$2.000. Esse é o teu salário. Esse é o teu salário. Desses R$2.000, mais R$3.000 vem de um empréstimo que você fez. Você pode contar isso como orçamento? Óbvio que não. Ah, não, mas Felipe, eu pego esses 3.000, pego mais 4.000, pago os 3.000 e vou levando. Isso não é orçamento, gente, isso é dívida. Isso não é um orçamento, isso é dívida. O orçamento é o teu salário. Então é esse que você tem que compor para perceber o quanto o governo gasta. De fato, o resto é bola de neve sendo gerida e jogada para frente. Mas foi o que eu já falei, assim. Nós já debatemos orçamento aqui umas 500 vezes. Eu acho que metade das edições do programa em que eu estou no comando, nós falamos de reforma da Previdência. Sabe por quê? Porque é o grande tema do país em 2019. E eu já cansei, eu tenho até já, eu acho que eu aperto um botão aqui, eu já falo isso. Rolagem de dívida não é pagamento de coisa nenhuma. E o gráfico da pizza é uma falácia. Isso aí. Eu falo isso para os convidados que são a favor do sistema atual, eles fingem que não ouviram. Mas é impressionante, esses dias eu tive que explicar como é que funciona a maldita DRU, né? Que é a desvinculação das receitas da União. Ah, não, porque a DRU tira dinheiro da Previdência. Eu expliquei que a DRU ela tira dinheiro tanto da Previdência, do sistema de seguridade, que é mais específico,
quanto do orçamento fiscal. São 2 orçamentos, fiscal e o orçamento da Seguridade. Ela tira 30% de cada um deles. Só que a destinação é inversa. E ela tira mais do orçamento fiscal. O orçamento fiscal vai para o orçamento o orçamento ali onde está a Previdência, o orçamento da Seguridade. Por quê? Porque já existe o rombo. E o orçamento que é tirado da Seguridade, ele não inclui o gasto previdenciário, porque está delimitado pela lei. Tira recurso o quê? Da assistência social e do sistema de saúde. Essa é a confusão e ninguém entende nada disso. Por quê? Porque é um monte de empulhação que vai se girando aí, né, para dizer que não é necessária a reforma, que a Previdência é superavitária. Não existe Previdência superavitária. Isso é uma ficção que foi criada por esses gastadores que nos jogaram nesse buraco aí em que nós estamos. E mesmo que você esquecesse essa parte da repartição fiscal e pegasse só a DRU também não cobriria o déficit. Claro que não. O segundo não cobriria. E o segundo ponto é que a DRU, mesmo que seja repassada inteiramente para a Seguridade de volta, ela vai deixar um buraco do outro lado. As pessoas precisam entender que o dinheiro do governo, ele é uma peça, como a gente falou, de ficção, ela sai do mesmo caixa. Ou seja, se eu não quero mais desvincular receitas da Seguridade para fazer algum outro tipo de gasto, eu boto de novo para a Seguridade, essa turma aqui vai chorar também. Porque vai faltar gasto aqui. Isso. Não, esse gasto aqui não vai se manter. Qual é o gasto? Bom, temos que olhar qual é a destinação e a dotação orçamentária em questão. Mas o ponto principal sai do mesmo lugar. Alguém vai perder, porque a gente tem uma destinação de recursos limitada. É o que o Gustavo vem dizendo, né? A gente não consegue fazer com que recursos caiam do céu. A gente chegou num modelo de federação que não cabe mais no bolso dos brasileiros e também não cabe mais no bolso dos gaúchos. A gente precisa entender isso. Vamos fazer um intervalo, depois o Gustavo fala sobre essa questão. E eu também mais um apontamento aí sobre eu quero ler aqui os artigos específicos da lei que mostram isso que eu falei, de que não tira dinheiro da Previdência, a DRU. Voltamos em seguida. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, hoje debatendo o orçamento do país. Nossos convidados são Felipe Rosa e o Gustavo Fernandes. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você que está em casa pode participar mandando a sua mensagem pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa. Vamos lá. Não temos a cultura de empreender e de fazer a própria previdência. Ficamos bitolados e dependentes do poder estatal. Mais um comentário, isso aqui meio venenoso o comentário. Boa noite, aceitei o convite de vocês para assistir ao debate. Até o momento escutei o nome do Lula ladrão e da incompetente da Dilma. Como assim? Eu sou de direita e quero mudanças no Brasil. Quero escutar o nome do presidente Bolsonaro. Pessoa íntegra e honesta. Então tá aí, comentários do nosso público. Mas nós estamos aqui, meu caro, falando sobre os problemas do Brasil. E nós mencionamos o Bolsonaro e nós mencionamos a Dilma e o Lula porque foram os governos anteriores. Agora cada um depende o que pensa a respeito de cada um deles. Muito bem, então só para trazer aqui a informação que eu tinha passado sobre a DRU, desvinculação das receitas da União. Sempre que vocês ouvirem isso, presta atenção, você que está assistindo o programa, sempre que você ouvir alguém dizendo que a DRU tira dinheiro da Previdência, é uma mentira. Artigo 195 da Constituição. No artigo 167, inciso 11, diz o seguinte: são vedados, presta atenção, a utilização dos recursos provenientes, é uma linguagem jurídica, mas é a que tem, a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata, são vedados, portanto são impedidos. O artigo 195, incisos 1, A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefício do regime geral de previdência. E daí especifica o artigo 195. Inciso 1º, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre, a linha A, a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social,
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201. Portanto, dizer que a DRU tira dinheiro da Previdência é picaretagem. Felipe. Assim como outras várias, né? Vamos lá. Eu vou passar a palavra de fato para o Gustavo, não quero monopolizar. Não, Mas, tranquilo. eu acho que, Estamos entre amigos. Eu acho que é bom esse papo sobre a desmistificação, porque essas coisas vão passando, né? Esse da DRU é um exemplo, o outro é do estoque. Outra coisa que é muito importante do estoque da dívida, cobrar os devedores. Um deles é a Varig. Vamos cobrar a Varig? Eu brinco, né? Então vamos pegar o Boulevard Laçador, aí tem um aviãozinho lá da Varig, no Boulevard Laçador, lá vamos pegar, vamos vender, vamos tentar cobrir. Não tem mais como, tem muita gente que quebrou já aí, não vai pagar a dívida, esquece, já era. E o outro ponto é o Chile, a Previdência chilena, é um monte de baboseira nesse sentido, e aí esse é o termo mesmo, não quero aqui ser pedante, mas é isso. Primeiro ponto não há evidência alguma de que se suicida mais no Chile. Não há. Os estudos que apontam para o suicídio de aposentados no Chile dentro do padrão mundial, que é alto, porque na terceira idade o índice de suicídios é alto, isso é importante que se diga. Inclusive no Chile se suicida, com perdão da tautologia, menos do que na Europa e, por exemplo, do que em Cuba. Uhum. Então, se quer discutir suicídio no Chile, vamos falar de Cuba também? Vamos dar uma conversada sobre esse tipo de coisa? Então, isso também é mentiroso. Quem é que prova de que os suicídios são associados especificamente com a aposentadoria? Também. E o segundo ponto é a Previdência chilena, a despeito sim de pagar proventos para determinado nível de renda abaixo do salário mínimo, permite facilmente complementação. A poupança chilena permitiu investimentos e aumento da renda per capita, é fácil complementar. E boa parte dos problemas que houveram na capitalização chilena advém de um péssimo mecanismo de concorrência gerado pelos fundos privados. Foi um erro da governança chilena que o Brasil não tem por que repetir. Inclusive o Paulo Guedes comenta sobre esse tipo de erro, comentando que a gente pode tranquilamente montar um mecanismo de assistência social e colchão social para quem não conseguir se capitalizar, ou porque se desempregou ao longo da vida, ou porque entra na informalidade, coisas do tipo. E também não há por que você não gerar um mecanismo de concorrência entre fundos privados para de fato capitalizar bem. Então, o Chile incorre no erro de ser o protagonista, de ser o pioneiro na América Latina. Não há por que a gente não aprender com possíveis distúrbios que ocorreram lá e melhorar o nosso sistema de capitalização. Importante que se diga isso. O sistema chileno é um belo balão de ensaio. A gente pode pegar ele e melhorar muito. O que é terrível e assombroso é o nosso atual sistema previdenciário. Foi o que eu disse. Isso não faz o menor sentido. Eu não conheço velhinhos chilenos que fogem do Chile buscando acolhida nesse paraíso previdenciário chamado Brasil, né, Gustavo? Isso é de uma desumanidade. Duas coisas que eu queria mandar. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Eduardo Silva da Silva, que é presidente do Instituto Empresa. Teve um comentário aí que falou em empreendedorismo no Brasil, né? E eu não cheguei a ver, vou ler. Eu li o comentário. Tu leu agora. Ah, perfeito. Então vamos lá. Cultura, né? E ele é um cara que tem trabalhado muito para mudar essa cultura e acho que merece essa ressalva. Vou até mandar uma mensagem aqui, um abraço para todos vocês. Tá convidado para vir aqui no programa? É um ótimo nome para vir. É um cara muito competente, um ótimo jurista. E um jurista com uma visão adequada do que é uma empresa, o que hoje em dia no Brasil é cada vez mais raro, né? Mas enfim, quanto à Previdência, tá? Tem uma coisa que precisa ser dita. Se eu perguntasse para quantos brasileiros gostariam de fazer, não vou falar o nome da empresa porque ela ainda não foi condenada, Telex Free, que já foi condenada. Quantos hoje em dia, dada a condenação, brasileiros gostariam de participar da Telex Free? Julgo que quase nenhum, salvo um ou outro maluco. A Previdência brasileira é um sistema de pirâmide tal qual Telex Free. Uhum. A questão é, pensem na lógica. Vocês precisam que mais pessoas nasçam para pagar aqueles que estão já aposentados. Uhum. E cada vez mais, porque a natalidade continua alta no Brasil. Com certeza. Nós temos uma pirâmide etária que já está começando a se inverter, já se inverteu, na verdade, se não me falha a memória. Até ainda não, mas vai, até 2040 essa bomba já estourou. Mas já está bem caro, já está bem onerado, mas já está se invertendo e quando inverter, daí não tem nem como, né? Então, um sistema de solidariedade, na verdade, nós afundamos abraçados juntos. Porque nós estamos contando que um sistema provadamente que não funciona, de pirâmide, vai nos manter seguros financeiramente na velhice. O que se propõe com o sistema de capitalização é
que quando tu investe, quando investe não, porque não é investimento, né? Mas quando o dinheiro vai para a Previdência, ele funciona com uma rentabilidade, uma capitalização própria. Então ele é um sistema sadio minimamente, ele é um sistema que funciona minimamente. Eu vou ter que colocar uma pergunta aqui para você sobre isso. E quando a pessoa acumula o valor como se fosse uma poupança e ela depois que se aposenta começa a usar esse dinheiro. E quando acaba esse dinheiro? O que acontece? Esse tipo de coisa é calculada, né? Não há problema algum. Vamos lá. Você monta um sistema de governança e regulação em que você abraça a capitalização da pessoa para que ela não tenha esse tipo de risco atuarial. Que é de dizer o seguinte, não, eu poupei para viver 25 anos, vai que eu vivo 30. É isso. Esse tipo de coisa Vamos fazer um cálculo aqui que o senhor viva só 25. Esse tipo de coisa está previsto na taxa de administração do fundo. O fundo te banca. É só você montar um sistema de governança e capitalização suficiente para manter isso. É muito parecido, Guilherme, com o sistema de empréstimos normal. Como é que funciona o sistema de empréstimo normal? A pessoa te empresta R$2.000, me empresta R$2.000, eu peço R$2.000 para o Gustavo. Talvez alguns de nós fiquem inadimplentes. A empresa quebra? Não, a empresa não quebra. Porque ela monta um sistema de seguridade interno em que o cálculo atuarial, no caso da Previdência... Não tem que pagar isso? Ou no cálculo dos juros... Não, daí vai depender muito do sistema de regulação. Mas sim, isso vai compor a taxa de administração. Sim, compõe. É por isso que alguns sistemas, quando não bem regulamentados, aumentam muito a taxa de administração. Ou porque a sobrevida é mal calculada, ou porque o sistema todo de governança e concorrência não foi muito bem elencado, ou seja, proposto. Isso é fundamental. Mas assim... em termos de seguridade, nada disso ocorre se você montar um bom sistema de governança, ou seja, em que o fundo que administra o teu recurso, o meu recurso, o recurso do Gustavo para o futuro, consiga ser premiado por esse risco de ter que pagar além do que calculou atuarialmente para a gente, né? Para a gente receber no futuro. Então, nada garante. Até porque, vamos lá, pessoas que estão... vinculados a receber 30 anos, podem morrer com 20. E algumas podem viver 35. Com certeza. Então, essas coisas se compensam. O fundo lucra com quem morre antes. É triste dizer isso, mas sim. E ao passo que o fundo incorre em algum tipo de custo quando as pessoas vivem mais do que Mas é natural quando todos lucram com a morte, né? Onde haveria espaço para as funerárias? Absolutamente natural. Eu acho que uma coisa que é importante também ressaltar da fala do Felipe, a gente está falando cálculo notarial. Vocês estão notando, e espero que estejam notando, que nós estamos numa escolha entre cálculo notarial e fé. Fé que vai nascer mais pessoas, que os velhinhos vão morrer, porque na verdade o sistema atual, o que mais se quer é que os velhinhos morram, né? Porque daí tu também te escapa. Então, eu acho que inclusive é menos cruel o modelo que nós estávamos comentando do que o modelo atual. Então, de novo, voltamos àquela discussão já batida. Dados, fatos e cálculo, ou fé e discurso bonito. Alguns argumentos rapidinho só para complementar aqui. Como é que você faz se um cara resolver querer sacar todo o recurso? Não, também você monta um sistema que essa pessoa, por regulamentação, recebe paulatinamente. É fundamental que se entenda que quando se defende o sistema de capitalização, não é sem regulamentação, ou sem regulação alguma de mercado. É possível você montar um sistema de regulação... Não é que na tua poupança, que tu pode ir lá e sacar. Exatamente, você não tem plena liberdade. Você vai regulamentar, assim como a Previdência Complementar no Brasil já é regulamentada. Então, você precisa montar apenas um sistema de governança que garanta esse tipo de ineficiência, que pode ocorrer, porventura. E o que comentaram de que só se... a gente não investe na posteridade, né? O brasileiro não tem essa cultura de guardar dinheiro e tal. É verdade. E assim, eu digo aos que acreditam no modelo de previdência e são de esquerda que o governo é do Jair Bolsonaro. E eu digo aos que são de direita e acham minimamente interessante a Previdência, que o governo anterior, há 2 governos atrás, era a Dilma. Então, vocês estão... O ato de colocar o seu investimento para a posteridade na mão do governo é se deixar vulnerável a que o próximo... administrador, eu ia dizer ditador eleito, mas administrador vai bem, seja uma pessoa adequada. Num país onde nós discordamos muito, num país onde há mudanças drásticas de um modelo para outro de gestão, nós não estamos na Austrália, que tem 25 anos de crescimento ininterrupto, talvez seja um pouco mais agora, entende? Então, nós precisamos ter essa consciência.
Muito bem, eu gostaria de agradecer ao Felipe e também ao Gustavo por terem vindo aqui ao programa e dou 10 segundos para cada um se despedir. Felipe. Eu só quero agradecer, acho que o debate é fundamental e fico à disposição. Foi mais uma análise. Foi mais uma análise, debate, né? O debate, mas enfim, eu acho que é importante, agradeço pelo convite e fico à disposição. Obrigado, boa noite a todos. Gustavo. Gostaria de agradecer quem ainda está com a gente assistindo, gostaria de agradecer o Felipe por compor a mesa. E o Felipe é um cara extremamente técnico, com muitos dados e consegue passar isso de maneira didática, o que é raro. Gostaria de agradecer o Guilherme, que é sempre um prazer estar aqui. Pode convidar quando vocês quiserem, eu estarei aqui. E gostaria de recomendar a todos que estão assistindo que entrem na página do Atlantos, eventualmente, e encontrem lá um universo de informação e de leitura, os que concordam com o que nós falamos para embasar melhor essas ideias e os que discordam, porque já que os que eram para dar o contraponto aqui não estiveram, pelo menos leiam outro lado e permitam que as ideias se confrontem ainda aqui na cabeça de vocês. Muito bem, então é isso. Eu termino esse programa lendo a mensagem do nosso telespectador que voltou para parabenizar-me pela leitura do seu texto pouco elegante, diz ele. Com a sua leitura percebi que o trabalho de vocês na RDC é cativante. Assim digo, minha família assistirá às suas programações. Sou muito favorável a novas iniciativas e vocês estão no caminho de um futuro brilhante. Sou o Cláudio Dutra, de Santa Maria. Ó, lá da cidade de vocês, lá, né? Sou de lá. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Voltamos amanhã. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.